Retornando então da nossa terceira aula de como ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Como ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Antes do intervalo, nós estávamos falando como treinar o Espírito Santo. Como treinar. E falamos acerca de treinar o Espírito Santo pela importância da meditação. Meditar na verdade da palavra vai trazer aí justamente uma nova vida no espírito, E como treinar o espírito humano? Como treinar o espírito humano? Meditando na palavra, praticando a palavra. Algumas ações são requeridas, colocando a palavra de Deus em prática, colocando a palavra de Deus em primeiro lugar na nossa vida e obedecendo instantaneamente à voz do Espírito no seu espírito. Agora, como ser guiado pelo Espírito Santo, que é a essência da nossa matéria? Então, mediante a nova aliança, todo filho de Deus tem o Espírito Santo. No Antigo Testamento, o Espírito Santo, na dispensação da lei, era de visitação. Vinha, pairava na pessoa e realizava um feito, subia ao Pai. Devido ao sacrifício de Cristo Jesus de ter limpado a casa, agora então o Espírito Santo pode habitar. O Espírito Santo não pode habitar, não pode ser de habitação se a pessoa não tem uma vida santa, uma vida reta, íntegra, se a pessoa não confessou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Quando a pessoa confessa Jesus, não significa que ela é perfeita, Ela vai ter pecados, vai ter falhas, mas agora o sangue de Cristo Jesus nos purifica e quando ela confessa o seu pecado, Jesus nos justifica. Então, se você nasceu de novo, o Espírito Santo habita no seu espírito. A palavra de Deus diz que ninguém pode dizer que Jesus é Senhor se não for pelo Espírito de Deus. Então, em primeiro lugar, a característica do Espírito de Cristo, a característica do senhorio de Jesus, já foi porque o Espírito que convence do pecado, do juízo e da justiça, convenceu aquela pessoa que ela depende, que ela necessita, que ela precisa de um Senhor para que ela possa ser salva. Então, na verdade, o Espírito Santo, desde a criação, recriação do Éden adâmico, A terra estava um caos, sem forma e vazia, mas o Espírito de Deus se movia, pairava sobre a face das águas. Assim é o homem também, quando não tem Jesus, o Espírito Santo paira sobre a face das águas até convencer. Quando a pessoa é convencida e confessa Jesus no seu livre-arbítrio como Senhor e Salvador da sua vida, então o Espírito Santo vem fazer morada. Agora, há uma grande diferença entre ser nascido do Espírito e ter a plenitude do Espírito. Até o final dessa matéria eu quero falar um pouquinho sobre a plenitude do Espírito. Aliás, esse ano ainda a gente tem mais uma matéria tremenda, poderosa, merismos, como distinguir o que é da carne e o que é do Espírito, A divisão da carne e do Espírito nós vamos tratar em merismos. Então há uma grande diferença em ser nascido. Todo aquele que confessa que Jesus Cristo é Senhor da sua vida tem o Espírito Santo, mas ele pode ter o Espírito Santo e não ter a plenitude. Ele pode ter o Espírito Santo e não ter a manifestação, os dons, e não dar liberdade ao Espírito Santo. Então, ele pode ser nascido do Espírito e não ter a plenitude do Espírito. Porque aquele que é nascido de novo, ele pode ficar cheio do Espírito Santo, porque ele já tem o Espírito Santo dentro dele, e o Espírito Santo é inesgotável, não vai chegar nunca um tempo que você vai dizer, puxa, já tenho toda a plenitude absoluta do Espírito Santo de Deus na minha vida. Não, ele sempre tem mais a dar a você. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 4, que nós vamos meditar um pouquinho nesse texto ainda, e vamos falar disso até o final dessa matéria, desse derramar do Espírito, porque ainda tem sim um derramar do Espírito a acontecer na nossa geração, mas no capítulo 4 eles estavam todos ali. Quem? 120, ao qual Jesus diz, ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Estavam 120 ali no cenáculo e todos foram cheios do Espírito Santo de Deus e começaram a falar outras línguas. Foram cheios do Espírito Santo. Línguas é um dos dons, uma das evidências. A pessoa pode ter a plenitude do Espírito e não falar em línguas? Pode. Dons, na verdade, o dom de língua é uma das evidências, Tem muitas pessoas que acham que o dom de língua é a evidência do batismo no Espírito Santo. Não, uma das evidências,
começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Começaram a falar em outras línguas conforme. Agora, se eles estavam no cenáculo é porque eles já tinham Jesus como Senhor e Salvador. Então, na verdade, aquele que é nascido de novo, ele pode ficar cheio. Esses foram cheios do Espírito Santo, que já estava neles e não tinha sido derramado ainda, mas eles já tinham sido convencidos. Não tinha, mas Jesus lá atrás já tinha soprado sobre eles o Espírito, só que o Espírito Santo ainda não tinha vindo, porque não tinha mudado a dispensação. Então a transição é justamente da crucificação até o Pentecostes, esses 50 dias é o período de transição. Agora, como ser guiado então pelo Espírito Santo? Em primeiro lugar, tenho que entender que ele é Paráclito, ele é nosso advogado, ele é o guia, né? Temos que entender que o Espírito Santo é uma pessoa, temos que entender a pessoa do Espírito Santo. Como que Deus nos guia? Deus nos guia pela sua instituição, ou seja, a sua palavra. Salmo 119 inteiro é fabuloso, que ele vai falar sobre a palavra de Deus, né? Agora veja, vamos direto ao verso 105, e o verso 105, ele nos diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Verso 130, a exposição das tuas palavras dá luz e dá entendimento aos simples. A explicação da palavra dá luz, verdade, clareia e dá entendimento aos simples através da palavra. Então, em primeiro lugar, o Senhor vai nos guiar através da sua palavra. Jamais, jamais Deus vai dizer alguma coisa contra a sua palavra ou vai te dar alguma direção contra a palavra. Toda direção vinda de Deus você tem que encontrar respaldo bíblico. Toda direção vinda de Deus você tem que encontrar argumento na palavra. Tanto é que todo pedido que você tem para apresentar diante de Deus, você tem que encontrar respaldo bíblico também. Se você quer uma cura, se quer um milagre, procura os textos bíblicos e declara eles pela palavra de Deus. Segundo lugar, como que Deus nos guia? Deus nos guia colocando uma paz em nosso coração. Você tem que sondar o teu coração e ver se ele está em paz. Na ansiedade não é resposta de Deus. No desespero, na agonia, não é resposta de Deus. Verso 12 de Isaías 55. Isaías 55, 12 nos diz assim: porque com alegria saireis e em paz sereis guiados. A forma de Deus nos guiar é através da paz. Essa decisão que você precisa tomar, você está 100% em paz? Porque se você estiver em paz, isso é uma testificação de que é a vontade de Deus. Sempre que as pessoas têm alguma situação que complica na vida e tudo mais, por uma precipitação que tiveram e vem para o aconselhamento, a gente sempre pergunta, antes de você tomar essa decisão, você tinha paz? Não, pastor, foi num desespero, numa agonia, foi numa pressão e eu tomei precipitadamente. Então, você perdeu a direção do Espírito Santo que queria te guiar. O Espírito Santo vai te guiar colocando paz no seu coração. A paz seja o árbitro. O árbitro é o quê? O juiz. A paz seja o árbitro no teu coração, se é ou não da vontade de Deus. Porque com alegria saireis e em paz sereis guiado. Os montes e os outeiros exclamarão de prazer perante a vossa face, e todas as árvores do campo baterão palmas. Então, na verdade, em paz sereis guiado. Em terceiro lugar, como ser guiado pelo Espírito Santo? Entendendo que Deus nunca viola a nossa vontade. Deus nunca viola a nossa vontade. Ele te convida, ele te avisa. Agora você que tem que decidir. Deuteronômio 30, 19 e 20. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua semente, amando ao Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e te achegando a Ele, pois Ele é a tua vida e a longura dos teus dias,
para que fiques na terra que o Senhor jurou a teus pais, a Abraão, a Isaque e a Jacó, que lhes havia de dar. O Senhor propõe diante de ti e é você que escolhe no teu livre-arbítrio. Muitas vezes nós temos uma intuição que algo está para acontecer e nós não damos crédito, não damos ouvido, não damos atenção, como se realmente fosse a direção do Espírito Santo de Deus, e é. Então nós precisamos discernir, sondar o coração de Deus. E então, como Deus nos guia? Em quarto lugar, Ele nos guia na paz, Ele nos guia na tranquilidade e não na pressa, no desespero, né? Aquele que crer nessa rocha não se apresse. Mas vamos primeiro para o texto de Provérbios, capítulo 21. Provérbios, capítulo 21, verso 5. Pressa não é de Deus. 21, 5. Os pensamentos do diligente tendem à abundância, mas os de todo apressado tão somente a pobreza. Os de todo apressado tão somente a pobreza. Isaías capítulo 28, verso 16. Isaías 28, 16. Portanto, assim mesmo diz o Senhor Jeová: eis que eu assentei em Sião uma pedra já provada, pedra preciosa de esquina que está bem firme e fundada. Aquele que crer não se apresse. Aquele que crer nessa rocha não tenha pressa. A importância de nós aprendermos a descansar no Senhor e esperar do Senhor o nosso livramento. Então, na verdade, como que Deus nos guia? Primeiro, alinhando-nos com a palavra de Deus. Segundo, que a paz seja o árbitro da nossa vida, entendendo que Deus nunca viola a nossa vontade, Ele te propõe diante de ti, é você que decide. E em quarto lugar, não devemos tomar aí decisões na pressa. Aquele que crer nessa rocha não se apresse. Quais as características da direção de Deus? Então, as características, de acordo com essas condições que Ele vai nos guiar, em primeiro lugar, a direção de Deus sempre vai estar alinhada com a palavra de Deus. Peça ao Espírito Santo de Deus que te coloque um texto no teu coração, na situação que você está. Peça ao Espírito Santo de Deus, Ele nos fará lembrar. Peça ao Espírito Santo de Deus que te dê um texto, te dê uma palavra, te dê algo pela palavra de Deus. Não é tirar sorte, não é você folhear a Bíblia e colocar o dedo e achar que é esse. Não. É pedir ao Espírito Santo que te faça lembrar um texto. Por quê? A característica da direção de Deus é que a direção de Deus sempre vai estar alinhada com a palavra grafo, escrita. Segundo lugar, segunda característica da direção de Deus sempre segue em amor. Sempre segue em amor. Em terceiro lugar, sempre produz paz. Então, se ela tem que estar alinhada com a direção de Deus, também vai produzir paz na tua vida. Provérbios capítulo 3, verso 17. Provérbios 3, 17. Os seus caminhos são caminhos de delícias e todas as suas veredas, paz. Todas as suas veredas, paz. Quais as maneiras de se receber, então, a direção de Deus para as nossas vidas? Quais as maneiras? Em primeiro lugar, num testemunho interior. Por quê? Se o Espírito Santo habita em você, então ele tem que testificar no teu interior. Deus pode usar um profeta, mas o profeta é para confirmar. O profeta não vai te falar nada inédito. O profeta, na verdade, ele vai confirmar o que Deus já colocou no seu coração. Então, primeiro ponto é o testemunho interior. A primeira maneira de se receber a direção de Deus é: Deus já falou contigo? O que o Senhor colocou no teu coração? Aquieta a voz da alma e sonda o teu coração. Veja só, Romanos capítulo 8, 16, o mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus, co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Então tem que haver um testemunho interior.
testifica com nosso espírito. Provérbios capítulo 20, verso 27. Provérbios 20 e 27, já lemos diversas vezes nessa matéria, mas vamos repetir. A alma do homem é a lâmpada do Senhor, a qual esquadrinha todo o mais íntimo do ventre. A alma do homem é a lâmpada do Senhor, a qual esquadrinha, testemunho interior. Um exemplo de testemunho interior, por exemplo, é 1 João 5,10. Primeira carta, primeira epístola de João 5,10. Quem crê no Filho de Deus, em si mesmo tem o testemunho. Quem em Deus não crê, mentiroso o fez, porquanto não creu no testemunho que Deus deu de seu Filho. Que Deus de seu Filho deu. Então, quem crê no Filho de Deus, em si mesmo tem o testemunho. Quem em Deus não crê, mentiroso o fez, porquanto não creu no testemunho que Deus de seu Filho deu. Então, eu preciso crer no testemunho. Os filhos de Deus podem esperar que sejam guiados pelo Espírito de Deus com testemunho interior. 1 João capítulo 3, 14. Nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama seu irmão permanece na morte. Quem não ama seu irmão permanece na morte. Agora, Romanos capítulo 8, verso 14 a 16. Romanos 8, 14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com nosso espírito que somos filhos de Deus. Hoje Deus não vai guiar através da porção de lã. Deus pode fazer? Pode, mas a palavra de Deus tem que ser o seu guia. A palavra de Deus tem que ser a sua direção. A palavra de Deus tem que ser o maior sinal. Segundo lugar, João capítulo 16, 13. Evangelho de João 16, 13. Mas, quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Quando vier aquele Espírito da verdade, quando ele veio? No Pentecostes, no derramar do Espírito na igreja primitiva, 50 dias depois da ressurreição de Jesus. O Espírito da verdade já veio, agora ele vos guiará a toda a verdade. Então hoje não são provas de novelo de lã, hoje não são provas físicas, hoje na verdade é a palavra de Deus. Ele vos guiará em toda a verdade, a tua palavra é a verdade. Ele vai te orientar e vai te guiar através da palavra de Deus que chegou até nós. 2 Coríntios capítulo 4, verso 4. 2 Coríntios 4, 4. Nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Satanás tem cegado os entendimentos das pessoas, colocando dúvida, colocando incerteza, insegurança. Mas a Bíblia não é a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. Já foi provada e comprovada, ela é a palavra de Deus, escrita pelos homens, mas homens inspirados por Deus. Então nós temos que entender que no Antigo Testamento, eles não eram nascidos de novo e não tinham como ser guiados por uma palavra que ainda não tinha o cânon, ainda não tinha o grafo. Então não tinha como ter uma palavra. E aí então eles eram guiados por sinais externos. Deus dava sinais. Eles não tinham o Espírito Santo dentro deles para os guiar. Então veja só, prova do novelo, que Gideão fez. Juízes capítulo 6, verso 37 a 40. Juízes capítulo 6, 37 a 40. Vai nos dizer assim. Voltado 36. E disse Gideão a Deus: se hás de livrar Israel por minha mão, como tens dito,
Eis que porei um velo de lã na eira, se o orvalho estiver somente no velo e secura sobre toda a terra, então conhecerei que hás de livrar Israel por minha mão, como tens dito. E assim sucedeu, porque ao outro dia se levantou de madrugada, apertou o velo e do orvalho do velo espremeu uma taça cheia de água. E disse Gideão a Deus: Não se acenda contra mim a tua ira, se eu ainda falar só esta vez. Rogo-te que só esta vez faça a prova com o velo, rogo-te que só no velo haja secura e em toda a terra haja orvalho. E Deus assim fez naquela noite, pois só no velo havia secura e sobre toda a terra havia orvalho. A grande verdade é que hoje, na dispensação da graça, que o Espírito Santo está dentro de nós, nós não devemos ficar correndo atrás de sinais, não devemos ficar correndo atrás de provas, né? O próprio Jesus disse: ó geração incrédula e perversa, até quando ficareis pedindo sinais? Nenhum sinal vos será dado, senão o sinal de Jonas, que ficou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. O que Jesus estava falando? O sinal que provava que ele era o Cristo era que ele ressuscitaria depois de 3 dias e 3 noites. Então, na verdade, nós temos que entender, Deus pode fazer sinais? Sim, mas não devemos ser guiados por sinais. Porque o diabo também pode te enganar através de sinais. Então, a primeira coisa é justamente a importância de um testemunho interior. Um testemunho interior que vai estar sempre alinhado com a palavra de Deus. Agora, a segunda coisa que nós temos que entender é uma voz interior. Além do testemunho interior, a voz interior. A segunda maneira de receber a direção do Espírito Santo. Romanos capítulo 9, versículo 1. Em Cristo digo a verdade e não minto, dando-me testemunho a minha consciência no Espírito. A primeira maneira é o Espírito nos guiar mediante um testemunho interior. E a segunda, mediante a voz na nossa consciência, a voz interior. Muitas vezes relutamos em dar ouvidos à voz interior, à nossa consciência, que é a voz do nosso espírito. E muitas vezes nos dói, no íntimo, sabemos que não demos atenção ao que Deus estava nos direcionando. A voz do Senhor, embora seja como voz de muitas águas, ela é uma voz mansa, tranquila e suave. A consciência é a voz do seu espírito. Paulo foi um apóstolo que disse muitas coisas acerca da consciência, e ele sempre obedecia à voz da sua própria consciência. A razão é a voz da alma, a razão é a voz da alma, os sentimentos é a voz do corpo. Tá? Então você tem aí, a consciência é a voz do espírito. Somos tricotômicos, espírito, alma e corpo. A consciência é a voz do espírito, a razão é a voz da alma, que vai sempre trazer cálculos, trazer aí evidências. Razão é voz da alma e sentimentos é a voz do corpo. A voz do Espírito, ela é suave e mansa. Atos dos Apóstolos, capítulo 23, verso 1. Atos 23, 1. E pondo Paulo os olhos no conselho, disse: Varões irmãos, até o dia de hoje tenho andado diante de Deus com toda a boa consciência. Até ao dia de hoje tenho andado diante de Deus com toda a boa consciência. Então, uma consciência em paz, uma consciência que realmente testificava a vontade de Deus. Por isso, 2 Coríntios 5,17, assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Então a natureza adâmica, ou seja, a semente adâmica, a natureza do diabo em seu espírito, porque uma vez que ele pecou, ele deu ouvidos à voz da serpente, ele contaminou a semente, se tornou aí a natureza do diabo. Já passaram, já se foram. Se você nasceu de novo, você agora tem que dar ouvidos ao Espírito Santo de Deus no teu espírito, que é a voz da consciência. João 3,16, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito para que
todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Romanos capítulo 6, 23, Romanos 6, 23, porque o salário do pecado, a paga do pecado, a recompensa do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. 1 João capítulo 5, verso 13. 1 João capítulo 5, verso 13. Estas coisas vos escrevi para que saibais que tendes a vida eterna e para que creiais no nome do Filho de Deus. Estas coisas vos escrevi para que saibais que tendes a vida eterna e para que creiais no Filho de Deus. Então, nós temos que entender que se queremos ser guiados pelo Espírito Santo de Deus, nós temos que aí nos alinhar com a verdade da palavra de Deus, né? Recebendo testemunho interior, a voz interior, entendendo também agora aí diante dessa posição, ficar na dependência absoluta do seu Espírito, na dependência absoluta do seu Espírito. Marcos capítulo 11, verso 23 e 24. Marcos, Evangelho segundo Marcos, capítulo 11, 23 e 24. Vamos pegar do 22. E Jesus respondendo disse-lhes: tende fé em Deus, porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que se diz, tudo o que disser-lhe será feito. Por isso vos digo que tudo o que pedirdes orando, crede que o recebereis e tê-lo-eis. Então, fique na dependência do Espírito Santo de Deus. Seu Espírito sabe coisas que a sua mente não sabe. Por quê? Porque o Espírito Santo habita no seu espírito. Por isso que quando você ora em línguas, o teu espírito ora bem. Seu espírito tem conhecimento que o raciocínio, o intelecto, que a sua mente não pode ter. Então tenha um coração sensível, sempre pronto a seguir o Espírito, a discernir no teu espírito. Como nós vamos falar na última aula. João capítulo 3, verso 20 e 22. João 3, 20 e 22. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Olha que tremendo que Jesus está dizendo aqui. Todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são obras feitas em Deus. Que tremendo esse texto, que tremendo. João capítulo 3, verso 20 a 22. Agora nós vamos para 1 João capítulo 3, 20 a 22. 3, 20 a 22. Sabendo que, se o nosso coração nos condena, maior é Deus do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Amados, se o nosso coração nos não condena, temos confiança para com Deus. E qualquer coisa que lhe pedirmos, dele a receberemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista. Deus colocou a consciência no teu interior, o teu espírito, a consciência, como um semáforo, né? Colocando aí a lei moral intrínseca dentro de cada ser humano. Aquele que, na verdade, faz o mal sempre tem uma dúvida lá no interior. E se, né? Muitas vezes não quer reconhecer que tem essa dúvida. Muitas vezes não quer dar o braço a torcer, que no interior, no íntimo, ele sabe que não está certo. No interior, no íntimo, ele sabe
ele tem aquela dúvida, que muitas pessoas vão dizer que é por causa da tua criação, do teu conceito de vida, da sociedade. E essa é a mensagem da nova era, né? Querer dizer que você tem que satisfazer aquilo que está no teu interior a despeito da lei da consciência. Não. Nós temos que entender que Deus colocou a consciência como um semáforo de verde, vermelho, de pode, não pode, né? Aquele que está, por exemplo, na aldeia, na ilha, aquele que está, por exemplo, em regiões onde o evangelho não chegou. Muitas vezes ele serve o diabo, serve a Satanás e faz ali todas as oferendas e tudo mais com medo do diabo o matá-lo, com medo do diabo. Ele não conhece a Deus, ele não conhece Jesus, ele não conhece o evangelho, mas ele serve Satanás com medo. Ele serve Satanás para que o diabo não torture, não traga condenação, não traga acusação. Só que ele não vê que ele se tornou escravo do diabo. Agora, aquela pessoa que está numa terra sem lei, numa ilha, numa aldeia, numa tribo, aonde o evangelho não chegou, ele sabe na lei moral da consciência que matar o próximo é pecado. Ele sabe na lei moral, um alerta, né, que constrange ele. Então, na verdade, nós temos que observar que se o nosso coração nos condena, maior é Deus do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Se o nosso coração nos não condena, então temos confiança para com Deus. Em quarto lugar, o espírito da nova criação também nos mostra como quando erramos. O espírito da nova criação, o Espírito Santo em nosso espírito também nos mostra quando nós erramos. Então, dependa de Deus para obter a direção. Dependa de Deus para obter. Não seja guiado pelo seu corpo. O corpo fala de sentimentos. Então, o corpo que sente. Ai, não sinto. Quem está sentindo é o corpo. O corpo fala de sentimento. E muitas vezes o corpo não está de acordo com a palavra. O corpo tem que ser levado a ficar de acordo com a palavra. O corpo tem que ser mortificado, subjulgado, levado a estar de acordo com a verdade da palavra de Deus. Por isso que Paulo vai dizer em Romanos 12, 1 e 2: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, o corpo fala de sentimentos. Dependa de Deus para obter a direção. Não seja guiado pelo seu corpo. Andar pela fé não é andar por sentimentos, não é andar pelos 5 sentidos que nós falamos lá, que Eva foi guiada pelos 5 sentidos para tomar do fruto. Por isso que Paulo vai dizer aos irmãos de Corinto, 2 Coríntios 5, 7, porque andamos por fé e não por vista. Andamos por fé e não por vista. Romanos capítulo 8, de 1 a 4. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne. Não andam segundo a carne. O que é andar segundo a carne? Deixar o corpo ser governado pela alma. Não andam segundo a carne, mas que andam segundo o Espírito, porque a lei do Espírito de vida, e Espírito aqui em maiúsculo, Espírito Santo de Deus, Espírito de vida em Cristo Jesus, me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Segundo lugar, Deus te dá direção. João capítulo 16, verso 13. Mas quando vier aquele Espírito da verdade,
Ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. João 14, verso 23 a 26. Jesus respondeu e disse-lhes: se alguém me ama, guardará minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouvistes não é minha, mas do Pai que me enviou. Tenho-vos dito isto, estando convosco. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Então o Espírito Santo te guia, te dá direção, te instrui, sempre de acordo com a verdade da palavra de Deus. 1 Coríntios 3,16. 1 Coríntios 3,16. Não sabeis vós que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? 2 Coríntios 6,16. E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente, como Deus disse: neles habitarei e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Então a importância de nós termos essa consciência que Deus é o nosso Deus, Ele é o nosso guia e Ele enviou o seu Espírito para poder habitar no nosso espírito. Ele enviou o seu Espírito para podermos ter o Espírito Santo dentro do nosso espírito, testificando a palavra de Deus no nosso interior, para que a gente possa ter paz e saber a verdadeira vontade de Deus. E a palavra de Deus nos garante que a semente entendida não pode ser roubada pela ave de rapina. Não tem outro meio, não tem uma mágica para ser guiado pelo Espírito de Deus. Você tem que meditar no livro desta lei, você tem que orar, você tem que jejuar, você tem que mortificar a carne e fortalecer o Espírito para que você possa ser guiado pelo Espírito de Deus. Nós vamos encerrar nossa aula aqui e amanhã a gente continua com mais uma aula, como ser guiado pelo Espírito Santo. Pai de amor e Deus bendito, Senhor, o Teu Espírito que nos ensina, o Seu Espírito que testifica, o Teu Espírito que mora em nosso espírito. Assim como o salmista pediu, nós te pedimos hoje, Senhor, Tu nos sondas e nos conheces. Vê se há em nós algum caminho mau e guia-nos pelo caminho eterno. Vem, Santo Espírito, queremos uma experiência nova contigo, queremos uma experiência gloriosa contigo, queremos te conhecer, Espírito Santo de Deus. Faz novas todas as coisas, faz morada em nosso espírito, tenha liberdade de agir, falar e se mover. Sopra sobre as nossas vidas, fôlego de vida, renova, restaura, direciona-nos, Senhor, assim como o profeta declarou sobre o vale de ossos secos. Cada osso una-se a seu osso, haja nervos, haja carne, haja pele em ti. Sopra vento dos quatro cantos da terra sobre o vale de ossos secos, levantando um grande exército. Senhor, que possamos corresponder com a expectativa que o Senhor tem das nossas vidas para este tempo, na Tua igreja, no nome precioso de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe, fique firme, não desista. Sabemos que a disciplina é maior, sabemos aí que é mais difícil estudar sozinho, como é mais difícil gravar todas essas aulas, mas persevera, insista, persista, não desista. Continue buscando a palavra de Deus e estudando, meditando. Se você deixou alguma matéria para trás, refaça e faz as suas provas para que você possa aí receber o seu certificado no final do ano, numa linda festa de formatura que nós teremos no nome de Jesus. Deus te abençoe e até amanhã, em nome de Jesus.